Uma garçonete pagou um táxi para uma senhora idosa. Não foi por obrigação, nem por interesse. Ela só teve um gesto de bondade quando ninguém ajudou. No dia seguinte, o telefone tocou. E quando ela atendeu, a ligação do milionário mudou tudo. O restaurante começava a esvaziar quando Lívia percebeu que aquela noite não terminaria como as outras. O relógio preso à parede marcava quase 10 horas e o cansaço já pesava nos ombros, como se ela tivesse trabalhado o dobro do turno. As mesas iam sendo desocupadas lentamente, deixando para trás pratos sujos, copos pela metade e conversas interrompidas pela pressa de voltar para casa. Era sempre assim. No fim do dia, o silêncio chegava antes dela. Lívia caminhava entre as mesas com o bloco na mão, anotando pedidos que já sabia de cor. Trabalhar ali havia se tornado automático, sorriso educado, postura discreta, passos rápidos. O gerente observava tudo de longe, atento ao ritmo, às gorjetas, ao tempo que cada cliente permanecia sentado. Não havia espaço para distração, nem para atrasos, muito menos para problemas. Foi então que a porta se abriu novamente. A idosa entrou devagar, como se o corpo pedisse licença ao chão a cada passo. Usava um casaco claro, um pouco largo demais, e segurava a bolsa com as duas mãos, como quem teme perdê-la. Seus olhos vagaram pelo ambiente por alguns segundos, confusos, até pousarem em uma mesa vazia perto da parede. Ela respirou fundo antes de caminhar até lá. Alguns clientes olharam, outros fingiram não ver. Uma mulher suspirou, impaciente, ao perceber que aquela mesa demoraria a ser limpa agora que alguém a ocupava de novo. O gerente franziu a testa. Lívia foi quem se aproximou. "Boa noite, senhora", disse com a voz baixa e gentil. A idosa demorou a responder. Olhou para o cardápio como se as letras dançassem diante de seus olhos. "Boa noite", murmurou insegura. "Eu acho que já estive aqui antes." Lívia sorriu de leve, sem corrigir, sem perguntar nada. Apenas entregou o cardápio com cuidado e se afastou alguns passos, dando espaço. Quando voltou, a idosa apontou para um prato simples, o mais barato do menu, e pediu água. Lívia observava discretamente. A senhora comia devagar, com movimentos contidos, como se tivesse medo de errar até nisso. Em alguns momentos parava, levava a mão à testa e fechava os olhos por segundos longos demais. Não parecia apenas cansada, parecia perdida. Quando chegou a hora de pagar, a idosa abriu a bolsa com pressa. As mãos tremiam. Espalhou algumas notas sobre a mesa, contou uma vez, depois outra. Franziu o rosto. "Está faltando", disse, quase num sussurro. "Eu devo ter deixado em casa." Lívia conferiu o valor. Faltava pouco, mas faltava. O gerente se aproximou imediatamente. Senhora, o valor não está completo", disse seco. "Preciso que resolva isso agora." A idosa ficou pálida. "Eu posso voltar amanhã", tentou explicar. "Eu moro perto", ou "eu acho que moro." A frase morreu antes do fim. O gerente suspirou, impaciente, e olhou para Lívia como quem diz que aquele problema não era dele. "Não podemos fazer isso", respondeu. "Aqui não é lugar de fiado." O constrangimento tomou conta da mesa. Alguns clientes observavam com curiosidade disfarçada, outros com julgamento aberto. A idosa encolheu os ombros, como se quisesse desaparecer. Foi nesse instante que Lívia entendeu que o problema não era o dinheiro. Ela se aproximou novamente, com calma. "Está tudo bem", disse, olhando nos olhos da senhora. "Eu resolvo." Antes que o gerente reagisse, Lívia tirou o valor do próprio bolso e completou a conta. O gesto foi rápido, quase automático, como se tivesse medo de pensar demais. A idosa a encarou surpresa. Não precisa", disse aflita. "Eu não posso aceitar." "Pode sim", respondeu Lívia com um sorriso pequeno. "Está tudo certo." A senhora segurou a mão dela por um instante.
Seus olhos se encheram de lágrimas silenciosas. "Obrigada", murmurou. "Às vezes, minha cabeça falha. Eu me confundo. E as pessoas ficam impacientes." Lívia sentiu um aperto no peito. Do lado de fora, a chuva começava a cair fina, quase tímida. Quando a idosa se levantou, olhou ao redor como se tentasse memorizar o caminho de saída. Hesitou na porta. A senhora sabe voltar para casa?" perguntou Lívia, já pressentindo a resposta. A idosa demorou a responder. "Hoje eu não tenho certeza. Foi ali que a noite deixou de ser apenas cansativa." Lívia olhou para o relógio, depois para a rua molhada, depois para o dinheiro que já não tinha mais. Respirou fundo. "Eu vou chamar um táxi", disse. "Não, minha filha, não faça isso", tentou impedir. Já fez demais, mas Lívia já caminhava até a calçada, levantando a mão para o primeiro carro livre. Quando o motorista informou o valor, ela hesitou por um segundo. Pensou nas contas, no aluguel, no mercado da semana, pensou em tudo. Ainda assim, abriu a carteira. A idosa entrou no carro com cuidado. Antes de fechar a porta, segurou o braço de Lívia mais uma vez. "Que Deus te proteja", disse. "Quando ninguém olha, é aí que o coração aparece." O táxi arrancou devagar, desaparecendo na chuva. Lívia ficou ali por alguns segundos, sentindo o frio da noite e o peso da escolha que tinha acabado de fazer. A chuva engrossou poucos minutos depois que o táxi virou a esquina. Lívia ainda permanecia parada sob a marquise do restaurante, observando a rua molhada refletir as luzes dos postes, como se tudo estivesse ligeiramente fora do lugar. Havia algo estranho naquela noite, uma sensação silenciosa de que o fim do turno não tinha encerrado nada. Pelo contrário, tinha aberto alguma coisa dentro dela. O gerente pigarreou atrás do balcão. "Já terminou o show de caridade?" perguntou sem levantar a voz, mas deixando clara a irritação. "Pode voltar ao trabalho." Lívia assentiu sem responder. Guardou o avental no lugar, limpou as últimas mesas e seguiu o protocolo de sempre. Por fora, tudo parecia normal. Por dentro, o pensamento insistia em voltar à idosa sentada no banco traseiro do táxi, segurando a bolsa contra o peito como se fosse a única âncora que ainda tinha. Quando finalmente bateu o ponto e saiu, a chuva já caía pesada. Lívia caminhou até o ponto de ônibus, sentindo a água escorrer pelos cabelos presos às pressas. O dinheiro que havia gasto não saía da sua cabeça. Não era pouco. Para ela, significava escolhas difíceis nos dias seguintes. Menos mercado. Talvez adiar uma conta. Talvez mais um turno extra no fim de semana. Sentou-se no banco molhado e suspirou. "Fui irresponsável", murmurou para si mesma. A palavra doía mais do que gostaria de admitir. Ela não costumava agir por impulso. Cada decisão da sua vida era calculada, medida, pensada para não faltar no fim do mês. Ainda assim, naquela noite, tinha ignorado tudo isso. Não porque fosse heroína, mas porque não conseguiu fingir que não viu. O ônibus demorou. Quando chegou, veio quase vazio. Lívia sentou perto da janela e deixou o corpo relaxar pela primeira vez. A cidade passava borrada lá fora, misturada à água e às luzes. Em sua mente, a cena se repetia. A idosa confusa, a mesa, o gerente impaciente, os olhares que não ajudaram. E a frase final: "Quando ninguém olha, é aí que o coração aparece." Chegou em casa tarde. Um apartamento pequeno, silencioso, com móveis simples e cheiro de café velho. Tirou os sapatos, largou a bolsa no sofá e foi direto ao banheiro. O espelho devolveu um rosto cansado, mas havia algo diferente no olhar. Um cansaço misturado com inquietação. Naquela noite, dormiu mal. Acordou várias vezes, como se esperasse ouvir o telefone tocar. Não tocou. Quando o despertador apitou, ainda estava escuro. Lívia se levantou com a sensação incômoda de quem sabe que fez o certo, mas não sabe se podia.
No restaurante, a manhã começou como sempre. Movimento intenso, pedidos apressados, café derramado, pratos indo e vindo. Ninguém mencionou a noite anterior. Para o mundo, aquela idosa tinha sido apenas mais uma cliente inconveniente. Para Lívia, não. Durante o intervalo, contou as notas dentro da carteira. Fez as contas. Não fechavam. Guardou tudo rapidamente, como se esconder os números pudesse mudar algo. Às vezes, fazer o bem custa caro, pensou. Quando voltou ao salão, ouviu o celular vibrar no bolso do avental. Ignorou. Vibrou de novo. Franziu a testa. Poucas pessoas tinham aquele número. Em geral, ligações naquela hora não eram boas notícias. Esperou terminar de atender uma mesa e saiu para o corredor estreito que dava acesso aos fundos. Pegou o celular. Número desconhecido. O coração acelerou sem motivo claro. Respirou fundo e atendeu. Alô? Do outro lado, houve uma breve pausa antes da voz masculina, firme e educada, se apresentar. Bom dia! Falo com Lívia? Ela engoliu seco. Sim, sou eu. Meu nome é Daniel Azevedo. Estou ligando por causa da minha mãe. O mundo pareceu parar por um segundo. Lívia sentiu o chão desaparecer sob os pés. Pensou no gerente. Pensou em reclamação. Pensou que talvez tivesse cometido algum erro grave. Que talvez o táxi tivesse se perdido. Que talvez a idosa tivesse se machucado. Aconteceu alguma coisa? Perguntou com a voz mais baixa do que pretendia. Não, respondeu ele com calma. Pelo contrário, eu só gostaria de entender o que aconteceu ontem à noite. O silêncio se estendeu por alguns segundos. Lívia fechou os olhos. Eu só ajudei, disse. Ela estava confusa, não sabia voltar para casa. Eu sei, respondeu Daniel. E foi exatamente por isso que liguei. Ela apoiou a mão na parede fria do corredor. O barulho do restaurante parecia distante agora, como se estivesse em outro lugar. A senhora está bem? Perguntou cautelosa. Está, garantiu ele, mas ficou muito tocada. Falou de você a noite inteira. Lívia não soube o que dizer. O medo começou a dar lugar a algo que não conseguia nomear. Não era alívio, era expectativa. Eu não fiz esperando nada, disse quase como uma defesa. Eu imagino, respondeu Daniel. E é justamente isso que me chamou a atenção. A ligação terminou poucos minutos depois, com a promessa de um encontro nos dias seguintes. Quando Lívia desligou, ficou parada, olhando para o celular apagado na mão. Sem saber ainda, aquele táxi que tinha custado demais estava começando a mostrar que algumas escolhas não cobram juros. Elas abrem portas. Depois da ligação, Lívia demorou alguns segundos para conseguir voltar ao salão. Guardou o celular no bolso do avental, como quem tenta esconder um pensamento incômodo. As mesas continuavam cheias, os pedidos se acumulavam. E o barulho dos talheres batendo nos pratos parecia mais alto do que o normal. Tudo estava igual, mas nada estava. Enquanto servia café e anotava pedidos, sua mente insistia em voltar à voz do homem do outro lado da linha. Daniel Azevedo. O nome soava distante, importante demais para alguém como ela. Não sabia explicar por quê, mas sentia que aquela conversa não tinha sido apenas um agradecimento educado. Havia algo ali, uma curiosidade genuína, quase uma necessidade de entender. No fim do turno, Lívia saiu do restaurante com o céu ainda carregado. A chuva havia dado trégua, mas o chão permanecia úmido, como se a cidade inteira estivesse respirando devagar. Caminhou até o ponto de ônibus, com passos lentos, tentando organizar os pensamentos. Parte dela queria acreditar que aquilo terminaria ali. Uma ligação, um agradecimento e a vida seguiria exatamente como antes. Outra parte, mais inquieta, sabia que não era tão simples. Nos dias seguintes, tentou voltar à rotina. Acordar cedo,
trabalhar, chegar em casa exausta demais para pensar em qualquer coisa além de dormir. Mas a imagem da idosa não a deixava. Às vezes, no meio do salão, Lívia se pegava observando clientes mais velhos com atenção redobrada, como se procurasse sinais invisíveis de confusão, de solidão, de alguém que pudesse precisar de ajuda sem saber pedir. Na terceira noite depois do táxi, o telefone tocou novamente. Dessa vez, Lívia estava sentada à mesa da cozinha, com um prato simples à frente, quando a tela acendeu. O mesmo número desconhecido. O coração acelerou de novo, mas agora havia menos medo. Atendeu. Boa noite, Lívia. Aqui é o Daniel novamente. Boa noite, respondeu, sentindo o estômago se contrair. Desculpe ligar outra vez. Não quero incomodar. Não está incomodando, disse, sincera. Do outro lado, houve uma breve pausa. Minha mãe pediu para falar com você, explicou ele. Desde aquele dia, ela insiste que precisa te ver de novo. Diz que não conseguiu se despedir direito. Lívia fechou os olhos por um instante. Ela está bem mesmo? Perguntou. Está, confirmou Daniel. Mas a idade pesa. Às vezes ela se confunde, mistura lembranças antigas com coisas recentes. Naquela noite ela saiu sem me avisar. Quando percebi, já era tarde. Passei horas procurando. A imagem da idosa caminhando devagar pelo restaurante voltou com força. Eu sinto muito, disse Lívia com cuidado. Não precisa, respondeu ele. Se não fosse você, eu nem sei o que poderia ter acontecido. Houve um silêncio respeitoso entre os dois. Não era constrangedor, era denso. Ela gostaria de te agradecer pessoalmente, continuou Daniel. Sem pressão. Se você não quiser, eu entendo. Lívia pensou no gerente, no trabalho, no medo de sair do lugar que conhecia. Pensou também no olhar da idosa dentro do táxi, segurando seu braço com força. Eu posso ir, respondeu antes que a coragem desaparecesse. Mas não precisa ser nada demais. Daniel soltou um leve suspiro, quase aliviado. Perfeito. Vou te passar o endereço. Pode ser neste fim de semana? Quando desligou, Lívia ficou algum tempo sentada, olhando para a parede da cozinha. Aquilo estava indo longe demais para algo que tinha começado com um prato simples e um táxi pago no impulso. Ainda assim, sentia que recusar não seria certo. No sábado à tarde, vestiu sua melhor roupa. Nada sofisticado, apenas limpa, discreta, bem passada. Prendeu o cabelo com cuidado e respirou fundo antes de sair. O endereço que Daniel havia enviado ficava em uma região da cidade que ela raramente frequentava. Ruas mais largas, árvores alinhadas, silêncio demais. O portão da casa se abriu antes mesmo que ela tocasse a campainha. Daniel apareceu vestindo roupas simples, mas com uma postura que denunciava autoridade sem esforço. Obrigado por vir, disse, estendendo a mão. Lívia apertou, um pouco tensa. Obrigada pelo convite. Ele a conduziu até a sala. Nada ali parecia exagerado. Era uma casa grande, sim, mas acolhedora. Fotografias antigas nas paredes, móveis de madeira, cheiro de café recém-passado. A idosa estava sentada em uma poltrona perto da janela. Quando viu Lívia, seus olhos se iluminaram. É você, disse, abrindo um sorriso emocionado. Eu sabia que vinha. Lívia se aproximou devagar. Como a senhora está? Melhor agora, respondeu Dona Celeste, segurando sua mão. Você foi um anjo naquele dia. Eu estava tão confusa e todo mundo parecia com pressa demais para me ver. Daniel observava a cena em silêncio, como quem confirma algo que já suspeitava. Eu não fiz nada demais, disse Lívia, quase envergonhada. A idosa balançou a cabeça. Fez sim. Quando a gente envelhece, começa a desaparecer aos poucos. Você me enxergou. O peso daquelas palavras se acomodou no peito de Lívia.
Pela primeira vez desde a ligação, entendeu que aquele encontro não era sobre gratidão formal. Era sobre reconhecimento humano. E sem perceber, ela estava entrando em uma história que já não pertencia apenas ao passado daquela noite chuvosa, mas a um futuro que começava a se desenhar, ainda tímido diante dela. A conversa na sala seguiu sem pressa. Não havia perguntas invasivas, nem aquela curiosidade desconfortável que costuma surgir quando pessoas de mundos diferentes se encontram. Daniel permaneceu em silêncio por boa parte do tempo, deixando que a mãe falasse. Dona Celeste parecia mais lúcida naquela tarde, como se a presença de Lívia tivesse organizado algo dentro dela. Às vezes eu acordo achando que ainda moro na casa antiga, contou a idosa, olhando para a janela. Outras vezes, saio para resolver uma coisa simples e me perco no caminho. Não é que eu esqueça tudo. É como se as lembranças se misturassem. Lívia escutava com atenção, sentada na beirada do sofá, mãos entrelaçadas. Não interrompia, não apressava. Apenas estava ali. Naquela noite, continuou Dona Celeste, eu só queria comer alguma coisa fora. Não quis incomodar meu filho. Achei que dava conta sozinha. Mas, quando percebi, já não sabia mais onde estava. Daniel respirou fundo. Eu demorei para notar que ela tinha saído, disse com a voz controlada. Quando dei falta, comecei a procurar desesperado. Liguei para hospitais, para a polícia. Tudo passou pela minha cabeça. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Lívia. Quando minha mãe chegou em casa, naquele táxi, e disse que uma garçonete tinha pago a corrida, eu confesso que achei que ela estivesse confundindo as coisas. Lívia sentiu o rosto esquentar. Eu pensei que talvez tivesse feito algo errado, admitiu. Quando você ligou, achei que fosse uma reclamação. Daniel negou com a cabeça. Pelo contrário, eu queria entender quem faz isso hoje em dia sem pedir nada em troca. A frase não soou como elogio, soou como constatação. Dona Celeste apertou a mão de Lívia com cuidado. Você me tratou como gente, disse, não como problema. O silêncio que se seguiu foi denso, mas confortável. Não havia constrangimento, apenas verdade. Daniel se levantou e foi até a cozinha, voltando com 3 xícaras de café. Colocou uma na frente de Lívia. Sei que minha mãe falou em agradecimento, disse, sentando-se novamente. E eu preciso ser claro. Não queremos te constranger, nem criar uma situação desconfortável. Lívia assentiu, cautelosa. Eu ajudei porque achei que era o certo, respondeu. Não esperava retorno, de verdade. Daniel a observou por alguns segundos, como se pesasse aquelas palavras. É raro ouvir isso sem que venha acompanhado de algum pedido, comentou. Ainda mais num mundo onde tudo vira troca. Dona Celeste sorriu de leve. Por isso eu quis vê-la de novo, disse. Porque quando a gente sente que está ficando invisível, quem nos vê de verdade nunca é esquecido. Lívia engoliu em seco. Aquilo era maior do que imaginava quando tinha chamado o táxi. O encontro não se estendeu por horas. Não houve discursos, nem promessas, nem envelopes. Quando Lívia se despediu, Daniel a acompanhou até o portão. Obrigado por ter vindo, disse ele. Mas sei que não é fácil sair da própria rotina. Obrigada por me chamar, respondeu ela. Sua mãe é uma pessoa muito especial. Daniel sorriu, cansado. Ela sempre foi. Só precisava que alguém lembrasse disso. Quando Lívia caminhou pela rua tranquila, sentiu algo diferente do nervosismo da primeira ligação. Sentiu paz, como se tivesse fechado um ciclo. Ajudou, foi ouvida. E agora podia seguir. Mas naquela noite, enquanto se preparava para dormir, o telefone vibrou novamente. Uma mensagem curta, educada, direta. Minha mãe gostaria de te ver outra vez, sem pressa, quando você puder. Lívia encarou a tela por alguns segundos antes de bloquear o celular. Não respondeu imediatamente.
Sentia que aquele pedido não vinha carregado de obrigação, vinha de afeto. Ela ainda não sabia, mas aquele segundo convite não seria apenas uma visita. Seria o início de uma escolha que mudaria, de forma silenciosa e definitiva, o rumo da sua vida. Os dias que se seguiram ao encontro passaram sem anúncio algum de mudança. Lívia Andrade voltou ao restaurante como sempre fazia. Vestiu o avental, prendeu o cabelo e ocupou seu lugar entre mesas apertadas e pedidos repetidos. A vida não se reorganizou sozinha só porque algo diferente havia acontecido. O salário continuava curto, o cansaço o mesmo. Ainda assim, havia uma sensação discreta de que algo tinha sido tocado por dentro, mesmo que nada ao redor confirmasse isso. Ela tentou não pensar muito no assunto. Não queria criar expectativas. Já tinha aprendido cedo demais que esperar demais da vida costumava trazer frustração. Então fez o que sabia fazer melhor. Seguiu em frente. Trabalhou dobrado num sábado. Aceitou trocar turnos. Voltou para casa tarde. Tudo parecia exatamente igual. Quase. Em alguns momentos, no meio do salão, Lívia se pegava lembrando do silêncio confortável da casa de Dona Celeste, da forma como a idosa segurara sua mão com firmeza inesperada. Não era gratidão exagerada, era reconhecimento. Aquilo ficara com ela mais do que imaginava. Na quarta-feira à noite, quando já se preparava para dormir, o telefone vibrou sobre a mesa de cabeceira. O nome de Daniel Azevedo apareceu na tela. Lívia respirou fundo antes de atender. "Boa noite, Lívia", disse ele, com o mesmo tom sereno da outra vez. "Espero não estar ligando em um horário ruim." "Não está", respondeu. "Pode falar." Houve uma breve pausa, como se ele organizasse as palavras. "Minha mãe pediu que eu entrasse em contato. Ela gostaria de conversar com você novamente." Lívia se sentou na cama. "Aconteceu alguma coisa?" "Não", respondeu Daniel. "Ela está bem, mas sente que ficou algo pendente entre vocês." O silêncio se instalou por alguns segundos. "Eu posso conversar", disse Lívia com cautela. "Claro. Agradeço. Não precisa ser nada longo. Amanhã à tarde, por telefone mesmo, se for melhor para você." No dia seguinte, Lívia se afastou do salão durante a pausa e ligou. A voz de Dona Celeste soou firme, mais clara do que na primeira vez. "Minha filha, eu fiquei pensando muito em você", disse a idosa. "No que você fez, no jeito como fez." "Eu fico feliz que a senhora esteja bem", respondeu Lívia sincera. "Estou. Mas eu precisava dizer algo. Quando a gente envelhece, começa a perceber o quanto depende da bondade dos outros. E nem sempre ela aparece." Lívia ouviu em silêncio. "Eu e meu filho conversamos", continuou Dona Celeste. "Queremos retribuir o que você fez por mim." O coração de Lívia apertou. Ela já esperava por aquilo. Ainda assim, ouvir em voz alta tornava tudo mais delicado. "Dona Celeste", começou. "Não é caridade", interrompeu a idosa com doçura. "É gratidão." Lívia respirou fundo antes de responder. "Eu entendo, mas eu não posso aceitar." Do outro lado da linha, houve silêncio. "Não por orgulho", explicou ela com cuidado, "nem por desrespeito. É porque, se eu aceitar agora, aquele gesto deixa de ser o que foi. Eu ajudei porque era o certo. Se virar troca, perde o sentido." Dona Celeste demorou a responder. "Você tem certeza?" perguntou sem insistência. "Tenho." A idosa suspirou, mas não havia frustração em sua voz. Havia algo próximo de admiração. "Então você me ensinou mais do que imagina", disse. "Hoje em dia, quase tudo vem com um preço. Você me mostrou que ainda existem gestos livres." Daniel, que acompanhava a conversa em silêncio, finalmente falou. "Respeitamos sua decisão, Lívia." Ela agradeceu e achou que a ligação terminaria ali. Mas Dona Celeste continuou.
Ainda assim, eu gostaria de te fazer um pedido, não como recompensa, como convite. Lívia franziu a testa. Que tipo de convite? Apenas uma visita à empresa do meu filho, sem compromisso algum, para conhecer, nada mais. Ela hesitou. Eu não tenho muito a acrescentar, disse sincera. Não precisa, respondeu a idosa. Só venha. Depois, cada um segue seu caminho. Houve alguns segundos de silêncio. Lívia pensou no restaurante, nos turnos longos, na rotina que parecia imutável. Pensou também no táxi, na escolha feita sem cálculo. Está bem, disse por fim. Eu posso ir. Quando desligou, ficou sentada por um tempo, olhando para o telefone apagado. Não sentia euforia, nem medo. Sentia apenas a estranha tranquilidade de quem entende que algumas portas não são empurradas. Elas apenas se apresentam. O convite ficou ecoando nos dias seguintes. Lívia tentou tratar aquilo como algo simples, quase burocrático, mas não conseguiu ignorar a curiosidade silenciosa que crescia. Não era ambição, era a sensação rara de ser vista além do uniforme. No trabalho, tudo seguia igual, mas ela se pegava observando detalhes que antes passavam despercebidos, como se estivesse aprendendo a olhar para a própria vida de outro ângulo. Pensou em recusar novamente, em manter tudo como estava, em não criar expectativas. Ainda assim, algo a empurrava para frente com delicadeza. Talvez fosse cansaço, talvez coragem, talvez só o desejo de entender por que aquela história insistia em continuar. Quando marcou a data da visita, sentiu um frio leve no estômago, não de medo, mas de possibilidade. Não contou a ninguém. Guardou para si como quem protege uma chama pequena do vento. Sabia que não devia esperar nada. Mesmo assim, naquela semana, caminhou com passos um pouco mais firmes, como se, pela primeira vez, estivesse indo em direção a algo, e não apenas sobrevivendo aos dias que vinham. Era cedo para sonhar, mas tarde demais para fingir que nada estava acontecendo dentro dela agora. Algo havia começado, mesmo sem promessas, mesmo sem garantias, mesmo em silêncio, havia começado interiormente. O convite ficou parado no calendário por dias, como um compromisso que Lívia quase esqueceu de propósito. A semana passou arrastada, cheia de turnos extras e passos apressados entre mesas. O restaurante seguia igual, barulhento, previsível, exigente. Nada ali indicava que algo estava prestes a mudar. E talvez fosse exatamente por isso que ela tentava tratar a visita como algo simples, sem importância demais. Na manhã marcada, acordou antes do despertador. O céu ainda estava pálido quando se levantou, preparou um café ralo e escolheu a roupa com cuidado. Nada sofisticado, apenas limpa, discreta, confortável. Prendeu o cabelo, respirou fundo e saiu. No caminho, pensou em desistir 2 vezes. Não por medo, mas por hábito. A vida ensinara que sair do conhecido sempre cobra um preço. O prédio da empresa ficava em uma região que Lívia raramente frequentava. Fachada moderna, linhas retas, vidro refletindo o movimento da cidade. Nada chamativo demais, mas sólido. Ao entrar, foi recebida por uma recepcionista educada, que já parecia esperá-la. Alguns minutos depois, Daniel Azevedo surgiu no saguão. "Bom dia, Lívia", cumprimentou com um sorriso contido. "Obrigado por vir." "Bom dia", respondeu ela. "Obrigada pelo convite." Ele a conduziu pelo corredor amplo, explicando pouco. Não havia clima de entrevista, nem formalidade exagerada. Daniel caminhava ao lado, não à frente, como se fizesse questão de não criar distância. Passaram por salas de reunião, escritórios abertos, pessoas concentradas em telas e conversas baixas. Tudo parecia organizado, mas humano. "Minha mãe ficou feliz que você aceitou", comentou ele, enquanto entravam em um elevador. Para ela, isso já significou muito. "Fico contente", disse Lívia sincera.
No andar superior, Daniel apresentou alguns setores, falou brevemente sobre o funcionamento da empresa, sobre pessoas que haviam começado de baixo e crescido ali dentro, não como discurso motivacional, mas como fatos. Lívia ouvia com atenção, absorvendo cada detalhe. Não entendia tudo, mas sentia curiosidade. Aquilo era novo, um mundo que sempre parecera distante. Em determinado momento, Daniel parou diante de uma grande janela. Não te chamei para te impressionar, disse direto. Nem para te oferecer nada hoje. Lívia assentiu aliviada. Eu entendi isso desde o começo. Ótimo, respondeu ele. Queria apenas que você conhecesse o lugar, que visse como as coisas funcionam, sem compromisso. Eles seguiram andando. Em uma sala menor, uma equipe discutia um problema logístico. Daniel pediu licença e entrou por alguns minutos. Lívia ficou do lado de fora, observando através do vidro. Não entendia os termos técnicos, mas percebeu a dinâmica. Pessoas opinando, outras ouvindo, decisões sendo tomadas com calma. Posso te perguntar uma coisa? Disse ela quando ele voltou. Claro. O que te fez insistir nessa visita? Daniel demorou a responder. Caminhou mais alguns passos antes de falar. Eu cresci cercado de pessoas competentes, disse. Gente formada, experiente, preparada. Ainda assim, poucas me ensinaram algo essencial. Minha mãe sempre dizia que caráter não se aprende em curso algum. E naquela noite, você mostrou isso sem dizer uma palavra. Lívia sentiu o rosto esquentar. Eu só fiz o que achei certo. Eu sei, respondeu ele, e é por isso mesmo. A visita durou pouco mais de 1 hora. Não houve promessas, não houve entrevistas. Apenas conversas pontuais, observações, perguntas simples. Quando chegaram novamente ao saguão, Daniel estendeu a mão. Obrigado por ter vindo de coração aberto, disse. Obrigada por me receber sem pressão, respondeu Lívia. Ela saiu do prédio com uma sensação estranha. Não era empolgação, era algo mais quieto, um tipo de reconhecimento interno. No ônibus de volta, olhou pela janela com mais atenção do que o habitual. A cidade parecia a mesma, mas algo nela tinha mudado. Nos dias seguintes, voltou à rotina com uma diferença sutil. Observava mais, perguntava mais. No restaurante, começou a prestar atenção em processos, em horários, em organização. Não porque alguém mandara, mas porque agora sabia que existiam outros caminhos além daquele que sempre percorreu. 1 semana depois, Daniel ligou novamente. Lívia, queria te fazer uma proposta de conversa, disse, direto. Sem compromisso algum. Ela respirou fundo. Pode falar. Prefiro pessoalmente, respondeu ele, se puder vir amanhã. Naquela noite, Lívia demorou a dormir. Pensou no táxi, pensou na recusa da recompensa, pensou na visita. Nada parecia conectado por acaso. Ainda assim, não queria criar expectativas. Aprendera a ser cautelosa com o futuro. No dia seguinte, chegou à empresa no horário combinado. Daniel a recebeu em sua sala, simples, funcional, sem ostentação. Sentaram-se frente a frente. Ele apoiou os cotovelos na mesa. Vou ser direto, disse. Observei você. Sua postura, suas respostas, sua forma de ver as coisas. Não te convidei aqui por pena, nem por gratidão. Lívia o encarou, atenta. Eu acredito em oportunidades construídas, continuou. Não em favores. E acredito que você tem algo que não se ensina fácil. Ela sentiu o coração acelerar. Mas preciso ser honesto, acrescentou ele. Não posso te oferecer um cargo alto. Você não tem a formação necessária. E não seria justo. Lívia assentiu. Esperava por aquilo. O que posso oferecer, disse Daniel, é um começo, um cargo simples, e junto com ele, a chance de se preparar. A empresa custearia um curso técnico. Você estudaria enquanto trabalha,
sem promessa de crescimento rápido, apenas caminho. O silêncio que se seguiu foi pesado, não de tensão, de decisão. Lívia pensou na própria vida, nos turnos longos, no dinheiro contado. Pensou também na frase dita pela idosa naquela noite chuvosa: quando ninguém olha, é aí que o coração aparece. Eu não tenho qualificação, disse com honestidade. Daniel manteve o olhar firme. Ainda não. A resposta ficou suspensa no ar. Lívia fechou os olhos por um segundo. Sentiu medo, mas pela primeira vez sentiu algo mais forte que ele. Sentiu que talvez aquele fosse o momento de dizer sim. O silêncio que tomou a sala depois da proposta parecia maior do que realmente era. Lívia sentiu o próprio coração bater forte demais para um espaço tão contido. Não era um pedido impulsivo, não era um favor. Era uma escolha colocada diante dela com clareza, sem maquiagem, sem promessas vazias. E isso, de alguma forma, tornava tudo mais assustador. Ela apoiou as mãos no colo, tentando organizar os pensamentos. A mente correu rápido para lugares conhecidos. O restaurante, o avental, o salário contado, as noites chegando tarde demais em casa, a segurança desconfortável de saber exatamente onde pisaria no dia seguinte. Aquilo sempre a manteve de pé, mas também sempre a manteve parada. Daniel aguardava. Não havia pressa em seu olhar, nem expectativa exagerada. Apenas respeito pela resposta que viria. Eu preciso ser sincera, disse Lívia finalmente. Isso me assusta. Ele assentiu. É compreensível. Eu nunca trabalhei em um lugar assim, continuou. Nunca estudei algo técnico. Tudo que eu sei, aprendi na prática, errando, observando. É assim que muita gente aprende, respondeu Daniel. O estudo vem para organizar o que a vida já ensinou. Ela respirou fundo. E se eu não der conta? Perguntou. E se eu começar e perceber que não sou capaz? Daniel cruzou as mãos sobre a mesa. Você pode desistir, disse com naturalidade. Não existe armadilha aqui. Não existe dívida. Se não der certo, você sai com mais aprendizado do que entrou. A resposta não era reconfortante, era honesta. E, curiosamente, isso a tranquilizou mais do que qualquer garantia. Por que eu? Perguntou ela, ainda insegura. Existem tantas pessoas mais preparadas. Daniel se recostou na cadeira. Preparadas, sim, respondeu. Mas nem todas estão prontas. E isso faz diferença. Lívia pensou em Dona Celeste, pensou no táxi, pensou no dinheiro contado antes de pagar. Não havia planejamento naquela noite, apenas decisão. E ainda assim, tudo tinha levado até ali. Se eu aceitar, disse com a voz baixa, eu quero que seja pelo que posso construir, não por gratidão, não por pena. Daniel sustentou o olhar. É exatamente por isso que a proposta existe. O silêncio voltou, mas agora tinha outro peso. Lívia fechou os olhos por um instante, não para fugir, para ouvir o que vinha de dentro. O medo estava ali, claro, mas havia algo novo, uma vontade tímida de tentar, não de mudar tudo de uma vez, apenas de dar um passo. Eu aceito, disse por fim. As palavras saíram simples, sem drama, sem euforia, mas carregadas de significado. Daniel assentiu lentamente. Então, começamos assim, respondeu, com um começo honesto. Nos dias que se seguiram, a decisão começou a ganhar forma concreta. Lívia pediu demissão do restaurante com aviso prévio. O gerente não demonstrou surpresa, apenas desejou sorte, como quem se despede de alguém que sempre pertenceu àquele lugar, mas que agora seguia outro caminho. Na última noite de trabalho, ela dobrou o avental com cuidado e o deixou no armário. Não houve despedida emocionante, apenas silêncio e alívio. O curso técnico começaria no mês seguinte. Enquanto isso, passaria por um período de adaptação na empresa. Um cargo simples, administrativo, com tarefas básicas.
nada glamuroso, nada além do que ela mesma já esperava. Ainda assim, cada dia parecia carregado de novidade. No primeiro dia, sentou-se diante de um computador pela primeira vez, com a sensação de quem aprende a andar novamente. Anotou tudo em um caderno. Perguntou quando não entendia. Errou, corrigiu, ouviu mais do que falou. Voltou para casa cansada de um jeito diferente, um cansaço que não vinha apenas do corpo, mas da mente em movimento. À noite, estudava. No começo, as palavras técnicas pareciam distantes demais, mas aos poucos começaram a fazer sentido. Ela relacionava conceitos com situações reais, com problemas que já tinha visto sem saber nomear. Descobriu que aprender não era decorar, era reconhecer. Dona Celeste ligava às vezes, perguntava como ela estava, não falava da proposta, não falava do passado, apenas ouvia. Em uma dessas ligações, disse algo que ficou guardado. Quando a gente faz o que é certo sem esperar retorno, a vida encontra jeitos curiosos de continuar a história. Lívia sorriu ao desligar. Os meses passaram, o curso avançou, o trabalho deixou de ser estranho, o medo diminuiu, mas nunca desapareceu completamente. E talvez isso fosse bom, mantinha-a atenta, humilde, presente. Daniel acompanhava à distância, sem interferir. Observava como fazia com todos, sem privilégios, sem exceções. Em uma tarde comum, enquanto organizava documentos, Lívia percebeu algo simples. Estava concentrada, segura, sabia o que fazia. Não porque dominava tudo, mas porque já não se sentia fora de lugar. Aquilo não tinha acontecido de repente, tinha sido construído. Ao sair do prédio naquele dia, caminhou pela calçada com passos firmes. O céu estava limpo, nenhuma chuva, nenhuma urgência, apenas continuidade. Pensou na garota que hesitou antes de pagar um táxi. Pensou na mulher que recusou dinheiro. Pensou na profissional que começava a se formar. Nada tinha sido fácil, nada tinha sido dado, tudo tinha sido atravessado. E pela primeira vez em muito tempo, Lívia não sentiu medo do dia seguinte, sentiu curiosidade. O dia começou cedo, como tantos outros, mas Lívia Andrade acordou com uma sensação diferente. Não havia pressa desordenada, nem aquele peso antigo no peito que costumava acompanhá-la ao abrir os olhos. O despertador tocou, e ela se levantou com calma. Preparou o café, organizou a bolsa e vestiu a roupa com um cuidado que não vinha da vaidade, mas do pertencimento. Aquela não era apenas mais uma manhã de trabalho, era a continuidade de algo que ela tinha escolhido. No caminho até a empresa, observou a cidade acordando. Pessoas apressadas, ônibus cheios, vendedores abrindo as portas. Tudo parecia igual. Mas ela não era mais a mesma. O uniforme de garçonete havia ficado para trás meses antes. Agora carregava um crachá simples, com seu nome impresso de forma discreta. Não era símbolo de status, era símbolo de construção. Ao entrar no prédio, cumprimentou a recepcionista pelo nome. Caminhou até sua mesa com passos seguros. Ligou o computador, abriu os sistemas e revisou as tarefas do dia. Aquilo que antes parecia confuso, agora fazia sentido. Não porque tivesse se tornado especialista, mas porque aprendera a perguntar, a estudar, a corrigir. Cada pequeno avanço tinha sido conquistado com esforço silencioso. Durante a manhã, participou de uma reunião rápida. Tomou notas, fez uma observação simples, mas pertinente. Ninguém a olhou com surpresa. Ninguém a interrompeu. Aquilo era o maior sinal de que estava no lugar certo. Ser ouvida sem precisar provar nada além do próprio trabalho. No intervalo, recebeu uma mensagem de Dona Celeste. Orgulho não faz barulho, mas existe. Lívia sorriu, guardou o celular e voltou ao que fazia. À tarde, revisou um relatório que meses atrás não saberia nem por onde começar. Agora identificava erros, ajustava dados, compreendia processos.
O curso técnico avançava bem. Nem sempre era fácil conciliar estudo e trabalho, mas havia algo que nunca faltava: sentido. Pela primeira vez, sentia que o esforço tinha direção. Daniel Azevedo passou por sua mesa no fim do expediente. "Está indo bem", disse sem cerimônia. "Estou aprendendo", respondeu ela. Ele assentiu. É assim que se constrói algo de verdade. Não houve mais conversa. Não era necessário. O respeito já estava estabelecido. Ao sair do prédio, o céu começava a mudar de cor. Lívia caminhou até o ponto de ônibus com a mesma simplicidade de sempre, mas com outro olhar. Pensou no caminho percorrido. Nada daquilo tinha sido fácil, mas tudo tinha sido coerente. Em casa, abriu o material do curso e estudou por mais 1 hora. Anotou, revisou, releu. Não por obrigação, mas por compromisso consigo mesma. Antes de dormir, sentou-se na cama e deixou o silêncio tomar conta do quarto. Não era um silêncio vazio, era um silêncio cheio de significado. Lembrou-se da frase dita por Dona Celeste naquela noite chuvosa. Entendeu finalmente o alcance daquelas palavras. Não se tratava de ser recompensada, tratava-se de ser conduzida. Algumas semanas depois, recebeu a confirmação de que havia sido efetivada na função. Nada grandioso, nenhuma promoção repentina. Apenas a consolidação de um caminho que já vinha sendo trilhado. Quando assinou o documento, sentiu um nó discreto na garganta. Não de emoção exagerada, de reconhecimento interno. Naquele mesmo dia, encontrou Dona Celeste para um café simples. A idosa segurou sua mão com o mesmo cuidado da primeira vez. "Você construiu tudo sozinha", disse. "Nós só abrimos a porta." Lívia balançou a cabeça. "A porta só apareceu porque alguém precisou de ajuda", respondeu. Dona Celeste sorriu. "E você não fingiu que não viu." O tempo seguiu. Lívia cresceu. Não apenas profissionalmente, mas como alguém que sabia quem era. O passado não foi apagado, ele fazia parte da base. Cada turno cansativo, cada noite difícil, cada conta apertada tinha preparado algo que ela ainda não sabia nomear naquela época: caráter em ação. Meses depois, ao passar em frente ao antigo restaurante, diminuiu o passo. Olhou pela vitrine. Viu garçons indo e vindo, clientes distraídos, a rotina acontecendo como sempre. Não sentiu tristeza, nem superioridade. Sentiu gratidão. Tudo ali tinha sido parte do caminho. Seguiu andando, porque agora Lívia não apenas trabalhava em uma nova profissão. Ela exercia uma escolha e entendia com clareza serena que algumas histórias não começam com oportunidades. Começam com gestos simples, silenciosos, feitos quando ninguém está olhando. Lívia nunca ficou rica da noite para o dia. Nunca ganhou cargos altos sem preparo. Nunca recebeu nada que não estivesse pronta para sustentar. O que ela recebeu foi um caminho. Tudo começou quando ninguém estava olhando. Quando ajudar significava perder. Quando dizer sim custava caro. Ela poderia ter passado direto. Poderia ter fingido que não viu. Poderia ter pensado só nela. Mas escolheu enxergar. E a vida não respondeu com dinheiro. Respondeu com direção. Porque caráter não chama atenção no momento. Ele trabalha em silêncio, mas constrói destinos que ninguém consegue apagar. E agora eu quero saber de você. Você ajudaria, mesmo sabendo que ia faltar para pagar as contas no final do mês? E depois, você recusaria uma recompensa mesmo precisando de dinheiro? Comenta aqui embaixo o que você faria no lugar da Lívia e o que você achou dessa história. Quero muito saber a sua opinião. Aproveita e me conta de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Se você gostou dessa história, deixa o like, compartilha com alguém especial e se inscreve no canal para não perder nenhuma das histórias incríveis que compartilhamos aqui. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima história.